Olá pessoal, estamos de volta então para mais uma videoaula do curso de Android. Então na videoaula anterior a gente viu como acessar uma página web através do layout WebView. Tem outra forma também de acessar uma página web, que é a gente usar as ações padrões, né, nativas do Android. Então, a gente já falou a respeito de intent. Intent são intenções, né? São solicitações que a gente envia para o sistema operacional pedindo para que ele execute determinadas ações. Essas ações podem ser abrir uma tela da aplicação que a gente está desenvolvendo, que a gente desenvolveu, ou de uma aplicação de terceiros, ou de aplicações próprias do sistema operacional. Então, o seu sistema operacional Android com certeza tem um navegador web, né, um web browser. Então a gente pode solicitar ao sistema operacional que execute este web browser, que abra o web browser numa página específica. Então, de certa maneira, a gente teria o mesmo efeito que a gente tem usando o WebView. Tá? Então, o que a gente vai ver é como que a gente pode abrir o browser do sistema operacional, tá? Sem ter que montar um layout para isso. Então, usando a mesma aplicação, então na lista lá de opções do menu, eu acrescentei aqui mais uma opção, que é abrindo o browser. Então, esse daqui, como a gente vai usar uma aplicação já nativa do sistema operacional, eu não vou ter que criar um layout para ela. Eu vou simplesmente solicitar ao sistema operacional que abra o browser. Então, eu coloquei essa opção para que o usuário possa escolher, e agora então eu vou colocar os comandos necessários aqui, ó. Então eu não vou ter arquivo de layout nesse caso aqui. Então aqui eu vou fazer o seguinte: primeira coisa, eu vou criar uma variável que represente o endereço que a gente quer acessar. Então eu vou comentar aqui, ó, representa o endereço que desejo acessar. Então endereço web, né? Então esse URI é um tipo, é um objeto do Android SDK que ele representa um endereço do endereço web, por exemplo, ou até mesmo de alguma de algum conteúdo, né, do Android. Então eu vou criar aqui um objeto que eu chamei underline URI, que é do tipo URI. E aí eu já vou colocar aqui o URI parser, e aqui então eu coloco aqui, ó, o endereço que eu quero. A gente vai ver mais a respeito desse URI. Acho que a gente já até viu, não estou bem certo, a hora que a gente viu o acesso ao catálogo de endereços, né? Mas a gente vai ver mais ainda a respeito disso. Então eu vou colocar aqui o mesmo endereço que a gente usou na videoaula anterior, que é o endereço unicamp.br. Tá? Então aqui eu só estou definindo aqui, e ele vai analisar isso daqui e vai converter isso para um objeto do tipo URI. Então depois eu vou mandar ele abrir esse endereço underline URI. Agora eu vou criar uma intent. Então eu vou mandar uma solicitação para o sistema operacional, né? Então aqui eu crio uma intent com o endereço. Então a intent, se você se recorda, é a intenção que a gente tem, que a gente manifesta para o sistema operacional para que ele execute determinadas ações. Então ele já tem uma ação padrão, que é abrir o browser. Então o que a gente vai colocar aqui? Essa nova intent, que eu chamei de underline IT, ó, ela é uma intent, e o que eu vou colocar aqui, ó, para mim acessar uma ação já definida, eu coloco aqui intent. Qual é a ação que eu quero? Action underline view, né? Então essa action underline view é uma ação do, do sistema operacional, nativa do sistema operacional. Tá, aqui eu criei o objeto intent. Agora eu vou colocar aqui envio a intent, a mensagem, né? Eu vou colocar aqui. Então a intent é uma intenção, então eu vou enviar uma mensagem para o sistema operacional
solicitando que ele execute esta intent, essa intenção que eu tenho, que é abrir o browser. Envio a mensagem para o sistema operacional. E aqui então aquilo que a gente já conhece, Start Activity e o nome da intent que eu criei. E é tudo isso. A única coisa que você teria que observar aqui no Android Manifest, no arquivo Android Manifest, é se está autorizado. No nosso caso está, que a gente já acessou a internet antes. Então se você tem aqui, ó, permissions, uses permission, se a sua aplicação está permitindo acessar a internet. Então, se você não tem certeza, dá uma olhada aqui no arquivo Android manifest.xml e verifica se tem esta linha aqui com essa instrução, que é permitir o usuário acessar a internet. Ok? Então, voltando aqui, ó, é tudo isso que a gente precisa fazer para que a minha aplicação abra o browser. Eu vou salvar e vou executá-la novamente. E vamos ver o que vai aparecer aqui. Vocês viram que eu não precisei de nenhuma classe, não precisei de nenhum layout, porque toda a programação já está feita no sistema operacional. E a hora que eu chamo essa Action View, essa Intent Action View, ele já tem toda a programação, tudo o que tem que ser feito. Então aqui ó, a tela de splash, o menu, então eu deixei o tempo da tela de splash bem curto para não ficar ocupando muito tempo. Então aqui eu vou acessar, ó, abrindo o browser. Vamos ver, essa operação está meio esquisita aí. Espera aí. Bom pessoal, um pequeno detalhe, né? Aqui eu pedi para ele abrir, para criar uma intent, dizendo que é para executar essa ação, mas essa ação é para acessar qual endereço web. Então, eu até montei aqui o endereço, né? Mas eu não especifiquei aqui na hora de criar a ação. Então, só acrescente aqui depois do Action View, vírgula, URI, que é esse endereço aqui. Ok? Então, executando novamente. Então, aqui ainda a tela da aplicação anterior. Já já ele limpa essa tela e apresenta novamente. Aí. Então, enquanto isso, o Eclipse estava compilando e instalando a aplicação, né? Ele instalou, executou, já chamou a aplicação, agora eu vou escolher a opção aqui abrindo o browser. Então aí está, ó, barra de endereço, já acessando o endereço especificado. Bom, nesse momento eu não estou na minha aplicação. Na verdade, da minha aplicação eu passei para outra. A minha aplicação está em segundo plano agora e eu posso navegar aqui, consultar esse site, navegar e ir para qualquer site. Se eu clicar aqui no voltar, aí ele volta para a minha aplicação. E aqui o sair, acabou. Ok? Gostaram? Fácil, né? Muito fácil fazer uma aplicação, construir uma aplicação que acesse algum conteúdo web. Então, aguardo vocês na próxima videoaula. Até lá!